Irmãos, hoje nós queremos compartilhar um pouquinho sobre o processo de transformação, sobre o processo que nós temos que colaborar com Deus para que esse processo em nós seja realizado, em nós seja feito. O processo da edificação. É, quando eu me converti, foi pregado para mim a mensagem que depois que eu me convertia, não tinha mais nada para me fazer. Eu já estava pronto para fazer qualquer coisa para Deus. Eu já tinha, na verdade, podia fazer qualquer obra que Jesus também fazia. E depois eu comecei a entender que não, que eu apenas nasci de novo. Nós podemos falar que Asaf está ali nos braços de Guido, ele é uma criança. E Asaf precisa ser nutrido para que ele cresça. Guido e Lavínia têm essa responsabilidade de alimentar Asaf para que ele cresça. E vai chegar um momento, um dia que aquela criança ali vai estar assumindo mais responsabilidades na vida dela. Até que vai chegar um dia, nós acreditamos que ele vai até ter a sua própria casa, sua própria família, seu próprio trabalho. Então, assim também somos nós quando nós recebemos Jesus. Existe um processo do qual Deus quer que eu e você nos submetamos para que Cristo seja construído dentro de cada um de nós. A imagem de Cristo resplandeça nas nossas vidas. E como que esse processo ele é feito? Como que isso acontece? Através da edificação. Nós não estamos aqui porque nós queremos acreditar em algo natural, algo humano que possa ser realizado. Nós estamos aqui porque nós queremos acreditar no que é impossível. Amém. Nós não estamos aqui apenas crendo que amanhã talvez a gente possa juntar, fazer uma cesta básica, dar para alguém, coisas que talvez o mundo aí fora está fazendo. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que um dia nós podemos alcançar a estatura de Cristo e fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Alguém já está fazendo esses milagres aqui? Jesus falou que aqueles que acreditar, que crê nele, fará as obras que ele fez. E obras, poderíamos fazer até mesmo obras maiores. E como esse processo ele é feito? Ele não é de um dia para a noite. Ele não acontece de uma maneira instantânea, como talvez muitos de nós já fomos ensinados que poderia acontecer. Não, esse processo ele é lento. E é por isso que muitas pessoas às vezes preferem ouvir alguma coisa assim, olha, você vai receber seu milagre amanhã. Aquilo que você está acreditando que vai acontecer na sua vida, vai acontecer agora. Então as pessoas elas estão vivendo em um mundo onde elas não querem mais esperar. E por causa dessa pressa, dessa ansiedade, dessa preocupação, as coisas estão acontecendo de uma maneira totalmente fora da ordem de Deus. Então, para que nós possamos sermos edificados, existe um processo, e esse processo ele é lento. Alguém já viu um prédio bem grande, um prédio aí de 20 andares? Nós já vemos talvez alguns desses prédios aí, em alguns lugares onde tem esses prédios bem grandes. Alguém poderia chegar com um pacote de dinheiro ou com um saco de dinheiro e chegar para uma construtora e falar assim: olha, eu quero esse prédio de 20 andares, mas eu quero esse prédio de 20 andares daqui 6 meses ou daqui 1 ano.
Para você construir um prédio enorme dessa maneira, de 20 andares, talvez com uma quantidade enorme de apartamentos, não dá para fazer assim em 6 meses ou até mesmo em um ano, é muito difícil. Essas coisas não podem acontecer assim de uma maneira rápida, dessa maneira. Da mesma maneira, o nosso processo de edificação ele é lento. A palavra edificação quer dizer construção, é você colocar um tijolinho, depois colocar outro, depois colocar outro. Então isso requer tempo. Isso requer tempo, requer trabalho. Jesus falou que quando um homem ele quer construir uma grande torre, ele precisa sentar e calcular as despesas. Então, quando alguém quer construir um grande edifício, uma grande construção, essa pessoa precisa primeiro parar, sentar e calcular as despesas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que para nós construirmos a nossa vida nele, em Deus, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Amém? Vai ter gasto, vai ter despesa. Você vai ter que abrir mão da sua vida. Você vai ter que abrir mão, talvez, dos seus desejos, dos seus sonhos, porque você vai ter que fazer a vontade de Deus. E passar tempo orando é uma coisa que às vezes a gente acha que não está surtindo efeito, mas está sim surtindo um grande efeito lá dentro de você. Nós também fomos ensinados, e as pessoas que elas vivem de uma maneira natural, elas estão em todo o tempo querendo mostrar o quanto elas mudaram usando a sua vida, sua parte exterior. A mudança que Deus faz em nós não começa de fora para dentro. A mudança que Deus quer fazer em cada um de nós começa de dentro para fora. Amém? E Deus já nos deu a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar. Ele foi enviado para me ajudar, para te ajudar, para nos guiar por todo o caminho da verdade. Então, quando nós passamos tempo com o Espírito Santo, ele está construindo um homem interior dentro de mim. Quando o Guido Lavínia está dando leite para Asaf está crescendo. Eles podem até dormir ali e achar que Asaf não está crescendo, mas ele está crescendo. É por isso que Pedro fala assim que, da mesma maneira como uma criança é alimentada com leite, nós também precisamos sermos alimentados com leite espiritual para que cada um de nós possamos crescer, amadurecer, sermos edificados. Eu não quero continuar sendo uma criança espiritualmente. E por isso que nós precisamos trilhar esse caminho da transformação e da edificação. Ah, eu quero um grande prédio. Então você vai ter que sentar primeiro. Jesus falou que nós precisamos sentar e precisamos calcular a despesa para que nós possamos ter esse grande prédio. Ah, eu quero ter uma grande vida com Deus. Quantos de nós queremos ter uma vida maravilhosa diante de Deus aqui? Levanta a sua mão se você quer. Amém? Então você e eu precisamos entender que isso não vai acontecer assim no estralo. Ninguém vai poder colocar a mão sobre você, ninguém vai poder colocar a mão sobre a sua vida e falar que você é um grande homem de Deus, e amanhã, no dia seguinte, você vai se tornar um grande homem de Deus porque alguém falou que você era um grande homem de Deus. Ninguém vai poder bater um carimbo em você. Olha, esse aqui eu aprovo.
Esse aqui é um grande homem de Deus. Não, você que tem que construir isso. Através do seu tempo com Deus. Através do seu relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos como uma carta viva, escrita não por mão de algum homem, mas nós somos uma carta viva, cada um de nós. E é importante que a gente entenda que orar em outras línguas vai fazer com que você seja transformado. Orar em outras línguas vai fazer com que você seja edificado. Amém? Então, vamos, eu queria que vocês abrissem aqui um pouco em Hebreus. Hebreus 10. Às vezes, na nossa caminhada, o diabo vai querer lançar muitas coisas para que a gente possa nos desanimar, possamos querer parar. Ah, não dá para mim continuar. Ah, tá difícil. Antes, quando eu passava por alguma situação difícil, eu sempre parava e esperava. Ah, depois que passar essa situação difícil, eu volto. Eu volto a orar, eu volto a ter comunhão com Deus. Eu volto a fazer aquilo que Deus me chamou para me fazer. Mas eu entendi que as circunstâncias elas não vão deixar de existir. Nós sempre vamos ter circunstâncias para querer nos parar. E o que nós precisamos entender é que nós, não importa qual seja a circunstância, você precisa entender no seu coração que você não pode abrir mão desse tempo que você tem com Deus. Então, olha o que diz aqui em Hebreus 10, versículo 35. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, e ele fala assim: portanto, versículo 35, 10, 35. Ele fala assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Vocês já pararam para pensar que o tempo que vocês estão orando em outras línguas, vocês estão deixando com que o Espírito Santo edifique cada um de vocês? Hoje, Thaís falou aqui uma coisa muito forte, que ela falou assim, que 10 anos você ouvindo um pregador, um grande homem de Deus que você julga ser um grande homem de Deus. Toda semana você ouve esse grande homem de Deus. Não equivale, não equivale a 40 minutos o Espírito Santo falando com você. Dá para entender o quanto é diferente de você aprender a ouvir Deus no seu coração? Você começar a criar as responsabilidades da sua própria vida? Você saber que você tem o controle de obedecer a Deus, a direção de escolher obedecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, de entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Lá em Efésios, nós lemos lá semana passada que Efésios, acho que 5, fala assim que nós não podemos sermos insensatos, nécios, loucos, mas precisamos compreender, entender, buscar entender qual é a vontade de Deus.
Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com um chamado. O seu chamado não é mais importante e não é menos importante do que nenhum outro chamado. Ainda no ventre das nossas mães, Deus colocou em cada um de nós um chamado, um plano de Deus para cada um de nós. E você pode viver a sua vida inteira aqui sem entrar completamente no plano de Deus, que Deus quer para a sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz lá que nós precisamos apresentar os nossos corpos. Você lembra que antes as pessoas apresentavam para Deus, não eram os animais? Ovelha, bode, os animais que apresentavam lá para Deus. E esses animais não podia ser qualquer animal, tinha que ser um animal que fosse perfeito, não podia ser um animal cego, não podia ser um animal com a ferida ou com a pereba, não podia ser um animal manco, tinha que ser um animal perfeito. E da mesma forma também, agora é vontade de Deus que você apresente o seu corpo, o meu corpo, diante da presença de Deus como um corpo santo. Amém. Que só assim é que nós iremos experimentar. Às vezes a gente vê muitas pessoas, eu mesmo já fui um desses. Poxa vida, eu gostaria de experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Você não vai conseguir nunca experimentar o melhor de Deus na sua vida. Se você não entender que é importante que você primeiro apresente o seu corpo na presença de Deus de uma maneira santa, aonde ele pode olhar para você e possa te usar como ele quer te usar. Como eu vou experimentar o melhor de Deus se eu nunca vou querer fazer o que Deus queira que eu faça? Como que você vai experimentar o melhor de Deus se você ainda não aprendeu sequer obedecer a Deus nas mínimas coisas? Se eu não aprendi ainda a obedecer a Deus nas mínimas coisas. E é por isso que lá fala que iremos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E como isso acontece? Aquele momento que você passa lá orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra, você está deixando com que o seu homem espiritual cresça. Thaís também falou uma coisa aqui hoje maravilhosa também. Ele falou assim, olha, ela falou assim, que todas as nossas necessidades, elas serão supridas se você deixar com que o seu homem espiritual cresça, com que ele amadureça. Porque através dessa maturidade desse homem espiritual é que nós vamos receber tudo quanto nós necessitamos e precisamos. É através da maturidade do seu espírito, do seu homem interior, é que nós iremos produzir os frutos que nós necessitamos. Amém? Então aqui continua dizendo assim, ó, versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Amém. Grandioso galardão. Hoje, talvez, vocês poderiam estar aqui, ó, muitos de vocês estão aqui, poxa vida, eu estou abrindo mão, estou aqui hoje na igreja, mas eu poderia estar fazendo outras coisas. Talvez, eu não sei, mas alguns de vocês poderiam ter sido convidados para fazer outras coisas. Uma viagem, alguma coisa desse tipo, alguma coisa, talvez. Ou estar assistindo algum programa de televisão.
Não, mas eu decidi escolher estar aqui. Amém? Então, é isso que a palavra de Deus está falando aqui. E aqui fala assim, ó, versículo 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Gente, nós temos uma promessa de Deus. Aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Passe tempo orando em outras línguas. Passe o máximo de tempo deixando com que o Espírito Santo crie essa oração dentro de você. Você está trazendo a revelação de Deus para dentro de você. Nós precisamos orar mais do que falar sobre oração em outras línguas. Amém? Você pode fazer isso, eu posso também fazer isso. Quando nós escolhemos, talvez, orar em outras línguas, às vezes fazendo algum outro serviço, lavando a casa, arrumando alguma coisa, você está deixando com que o Espírito Santo edifique o seu homem espiritual. Traga essa transformação da qual nós precisamos. E vai chegar uma hora que a sua mente natural, ela vai ser contestada pela sua mente espiritual. Amém. Nós temos duas mentes. Você tem uma mente natural, onde essa mente natural sua, ela pode até querer servir a Deus, mas Deus nunca vai aceitar que você sirva a Deus através daquilo que você queira fazer do seu próprio jeito. Mas existe um caminho do qual nós podemos servir a Deus usando a vontade dele para as nossas vidas. E aqui fala assim, ó, versículo 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Alcanceis plenamente o que ele prometeu. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que algumas pessoas pensam assim: ah, Deus fala, mas ele não cumpre. Algumas pessoas podem pensar assim. Para ser sincero, vou te falar uma coisa, até eu já pensei. Eu já pensei assim, poxa vida, parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus está falando na palavra dele e nada daquilo que ele está falando na palavra dele está cumprindo na minha vida. Vocês viram que tem duas questões aqui? Deus nunca vai cumprir algo sem que primeiro você cumpra o que você precisa fazer. Ele, para que ele possa trazer os milagres na sua vida, na minha vida, é importante que primeiro eu faça o que eu preciso fazer. Olha o que diz aqui, versículo 36. Havendo, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, aí sim alcanceis plenamente o que ele prometeu. Não dá para Deus cumprir a vontade dele na minha vida e na sua vida, você fazendo o que você queira fazer.
Eu achei que o meu chamado ia acontecer um dia que Deus escolhesse. Talvez um dia que eu estivesse lá assistindo televisão, deitado, e aí ia bater uma varinha sobre a minha testa. Olha, meu filho, hoje eu te escolhi. Não é assim que acontece. Às vezes nós aprendemos com a religião folclórica que está entrando dentro da igreja, que as coisas de Deus vão acontecer assim de uma maneira, no estralo. Tudo vai acontecer no estralo. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Se Deus te escolher, você vai ser escolhido. Se Deus não te escolher, você não vai ser escolhido. Vocês estão vendo o que está escrito aqui? Olha o que diz aqui de novo. Vamos ver de novo. Em verdade vos afirmo que necessitais de quê? Perseverança. Amém. Sabe aquelas horas que você não quer orar? Fique lá, continue lá. Poxa vida, hoje está difícil para mim ir para a igreja. Hoje está difícil para me levantar as mãos. Hoje está difícil para me ler a Bíblia. Hoje está difícil para me obedecer a Deus. Essas dificuldades para andar com Deus nós sempre vamos ter. Elas nunca vão deixar de existir. Nós sempre vamos ter circunstâncias diante de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se alegrará nele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e seguem, salvos seguem avante. Amém. Nós não vamos parar. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui já passaram por muita coisa. E estão aqui ainda. Poxa vida, já passamos por tanta coisa. Já passamos por tantas dificuldades. Mas nós estamos aqui. Tanta coisa que surgiu para que nós pudéssemos desistir, parar, desanimar, nos desesperar. O apóstolo Paulo diz que muitas situações ele se desesperava da sua própria vida e não encontrava nada para segurar. A única coisa que ele podia segurar era em Deus, da mesma maneira Deus quer fazer conosco. Ele não quer que nós venhamos enxergar mais nada, só Deus. A nossa confiança está nele. A minha confiança, a sua confiança está nele. Isso é ser humilde. É você olhar para um lado e não saber para onde você vai, olha para o outro, não sei para onde eu vou. Você só tem que confiar no seu coração em Deus, na palavra dele. Eu vou ficar aqui na presença de Deus. Eu vou passar tempo aqui me orando para que ele possa me edificar. É através da maturidade do meu homem interior que eu vou receber resposta, então eu vou deixar com que ele faça com que eu cresça. Às vezes nós pensamos assim, eu já pensei assim também, que quando nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, é porque o diabo está nos atacando. E às vezes alguns pastores ligavam para o pastor Dave e falavam assim, pastor Dave, o diabo está me atacando muito. E ele falava assim para alguns desses pregadores, falava assim, olha, não é o diabo que está te atacando, é você que está entrando em territórios
que antes pertencia ao diabo. Essas mudanças estão acontecendo porque você está invadindo o território que era dele. É o que vai começar a acontecer conosco. Nós vamos começar a marchar contra tudo aquilo que o diabo queira usar para nos parar. A sua vida de perseverança, a sua vida de não querer desistir. Eu estou olhando aqui para homens e mulheres fortes, cheios do Espírito Santo, e que já têm um escape maravilhoso. Não importa o problema ou a dificuldade que você esteja enfrentando, você tem um melhor amigo para te ajudar. Você tem o próprio Deus morando dentro de você, querendo te guiar. Poxa vida, mas nada que eu faço dá certo. Talvez é porque você está fazendo. E é bom que você pare de querer fazer. E deixe com que ele faça. Isso é você confiar nele. E quando eu mostro que realmente a minha confiança está nele, quando você senta lá numa cadeira como essa, passa ali uma hora, alguns minutos, orando, buscando a presença de Deus. E Jesus falou que nós precisamos orar em todo tempo. Em todo o tempo. As coisas vão ficar mais difíceis. Eu estava falando esses dias para algumas pessoas que o engano ele vai se tornar mais forte. E como você vai identificar o que, que é verdade, o que, que não é verdade, o que, que é engano, o que, que não é engano? A palavra de Deus diz que você já tem uma unção que já foi colocada sobre você, sobre mim. A própria presença do Espírito Santo morando dentro de nós. E essa unção, ela é verdadeira. E ela é capaz de nos dizer o que nós temos que fazer. Você já parou para imaginar que cada um de nós precisamos receber de Deus direções específicas para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida? Que isso homem nenhum vai poder ditar. As pessoas podem sim te dar um bom conselho, se elas estiverem tendo comunhão com Deus, é lógico. Mas mesmo assim existem decisões na vida de cada um de vocês, na minha vida, na sua vida, que você vai ter que ter a direção específica de Deus, aquilo que você tem que fazer. Como você vai receber essas direções? A direção do seu sucesso, a direção da vitória que você tanto deseja, a direção para que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Vamos ler de novo o versículo 36? Foi o 36 ou 35? Vamos ler o 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. Sabe por que eu acho que nós precisamos de perseverança? Porque fazer a vontade de Deus muitas vezes é trabalhoso, é difícil. Não é fácil, às vezes, você seguir Deus. Essa semana eu estava lembrando daquela parte lá de Ló e Abraão, quando Ló levantou a cabeça, ele procurou os lugares mais, as campinas. A direção que ele seguiu foi a direção que os olhos dele natural dava para ele. E Abraão deixou ele escolher.
e seguir um outro caminho. Muitas vezes seguir Deus vai ser por um caminho que talvez você nem queira ir por aquele caminho, mas vai ser o caminho que Deus está falando para você, vai por aqui. É por aqui que eu quero que você vá. E versículo 36 continua dizendo assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Eu queria que vocês abrissem também aí Mateus. Vamos ver Mateus? Mateus 7. Mateus 7, versículo 24. Jesus fala aqui sobre os dois homens, um insensato e um sábio. Os dois escolheram, não foi Deus que escolheu para eles. Eles escolheram caminhos diferentes. Você está entendendo que não é Deus que escolhe por você? Dá para entender que você não é um robô? Dá para entender que você é responsável pela sua própria vida? Dá para entender que você tanto pode levar o seu barco para dentro de uma tormenta, como você também pode tirar o seu barco e levar ele para um lugar tranquilo e de paz? Que esse barco é a sua própria vida? Amém. E nós temos um leme, que a palavra de Deus diz que esse leme é a nossa língua. É como se fosse um volante que nós temos. Ah, eu vou decidir passar um tempo aqui adorando a Deus ao invés de ficar falando dos meus problemas e das minhas dificuldades. Ah, eu sei que eu tenho aquelas contas para pagar. Eu nem sei como eu vou pagar. Já aconteceu isso com vocês? Eu preciso pagar, mas eu nem sei como eu vou pagar essas contas. E aí você começa a levantar suas mãos e começa a dizer: Pai, tu és aquele que supre as minhas necessidades. O meu coração confia em ti. Não tem nada nesse mundo que eu tenha confiança senão em ti. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança está em ti. Deus, ele está procurando homens e mulheres humildes. E ser humilde quer dizer que você não vai confiar em nada nesse mundo que os seus olhos naturais enxergam e vê, mas a sua confiança vai estar totalmente voltada para Ele. Eu não sei fazer com que o meu coração confie. Como eu faço com que o meu coração confie? Eu já parei para pensar sobre isso, porque às vezes eu queria confiar, mas não tinha nada em mim que podia confiar. E eu aprendi que essa confiança ela só pode vir através da intimidade. Nenhum homem, nenhuma mulher pode transferir isso para você. Ninguém. Nós não damos ministério para as pessoas.
E nenhum homem tem o poder de te dar nenhum ministério. E se eles te derem, eles podem tomar. A sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, a única pessoa que pode te dar isso é Deus. E quando você recebe isso dele, a sua confiança está plenamente nele, de maneira que você não teme mais. E aqui fala assim, versículo 24. Assim todo, todo, eu gosto dessa palavra todo, porque não faz acepção. Todo, qualquer um, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Que palavras é essa? Que eu preciso ouvir de Jesus, preciso praticar. Se vocês for ler aí um pouquinho anteriormente aí, ele está falando sobre o perdão, sobre o amor. Ele está falando sobre você orar pelos seus inimigos, abençoar aqueles que vos maldizem. E nessa caminhada nossa de andar com Deus, o que nós precisamos mais é estarmos atentos ao nosso coração. Vai chegar lugares aonde talvez muitas pessoas talvez vão te deixar, ou não vão querer seguir comigo nem com você. E você vai ter que decidir: eu vou ou eu fico? Não, eu preciso ir. E para que você continue, você vai ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a orar, vai ter que aprender a liberar perdão. Amém. Às vezes a gente acha que a gente pode controlar a vida das outras pessoas. Você não pode. Eu não posso. Fazer com que outras pessoas façam o que você quer que eles façam. Eles talvez não vão fazer. E é nessa hora que nós precisamos aprender que existe um caminho que eu preciso trilhar. E um caminho que você precisa trilhar. E por isso que a oração em línguas é maravilhosa, porque a oração nos une em um propósito. Onde nós vamos falar as mesmas coisas, crer nas mesmas coisas, seguir a verdade de Deus. Amém. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O que que você acha que está acontecendo quando você está orando em outras línguas? Você está depositando tesouros dentro do seu homem interior, riquezas, sabedoria. Quanto você pagaria para ter um conselho, para ir num médico, onde ele é um dos mais caros, um dos melhores, para um problema, um caso que talvez alguém esteja enfrentando? Ah, você pagaria o que tivesse, mas você pagaria, porque era uma necessidade que você tem. Imagina o que vale para mim, o que vale para você, você receber de Deus um conselho, uma instrução, uma direção, lá dentro do seu espírito, do seu homem interior. Amém? Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Que rocha é essa de ouvir e praticar? E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Fé não é você viver em isenção de circunstâncias. Fé
É mesmo diante das circunstâncias, você continua lá e não desiste. Fé não quer dizer que você não tem problemas ou não tem dificuldades, mas você continua porque você sabe que aquele que prometeu vai cumprir. Amém. O que nós estamos buscando não é pelo possível, o que nós estamos buscando é pelo impossível. Isso não pode vir através de homens. Tudo é possível para aquele que crê. Amém? E aqui continua dizendo assim, ó. E caiu a chuva. Poxa vida, mesmo a casa dele sendo edificada sobre a rocha, mesmo ele tendo ouvido e praticado, caiu a chuva. Vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês aqui. Durante muito tempo eu achava que Deus fazia acepção de pessoas, que a minha vida era uma vida onde eu enfrentava mais dificuldades. Não é verdade. A palavra de Deus diz que todas as pessoas, todos os justos, estão enfrentando situações. Talvez a dificuldade de um não é a mesma que você está enfrentando, mas é dificuldade. E aí, versículo 26 fala assim: Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Eu ouço, mas eu não vou fazer. Eu sei que eu preciso orar, mas eu não vou orar. Eu sei que eu preciso adorar a Deus, mas eu não vou adorar. Eu sei que eu preciso obedecer a Deus, mas eu não vou obedecer. A insensatez é sua. A responsabilidade é sua. E aqui fala assim: Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Olha, vai chover, vai bater vento, vai soprar. Não, não acontece nada não. Isso é falácias. É melhor que você esteja firme no lugar firme. E aqui fala assim, ó: E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele ensinava praticando. Amém. Finalizar, vamos ver aqui Judas. Como eu edifico a minha fé. Judas 1, só tem um, né? Versículo 17. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavras é essa que provavelmente Judas está falando aqui? Provavelmente essas de encorajamento. Olha, não parem de orar. Não parem de seguir a Deus. Não parem de ouvir a Deus. Os quais vos alertavam que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o espírito. Mas aqui tem um escape para mim e para você.
um escape para mim e para você, que ainda que talvez nós não estejamos na totalidade do que nós queremos fazer no nosso caminhar com Deus. Judas fala assim: mas vós, amados, vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Poxa, a oração em línguas vai fazer com que eu entre em um lugar onde não vou deixar mais com que eu seja dominado e controlado pelos meus desejos ou as minhas paixões. A oração em línguas, a edificação vai fazer com que eu entenda que andar em um caminho próprio, um caminho meu, um caminho seu, seguindo as nossas próprias direções, é um caminho de morte. Então eu vou seguir a Deus. Eu vou passar tempo com Deus. Eu vou orar em outras línguas, eu vou adorar a Deus, eu vou ter comunhão com Deus. Eu vou ler a palavra. Certa vez eu ouvi alguém falando assim: a obediência nos protege. Amém. A obediência te protege, a obediência me protege. E o que Deus está querendo nos chamar para esse lugar onde nós possamos entregar mais da nossa vida. Eu vou entregar mais da minha vida para Deus. Eu vou dar mais da minha vida para Ele. Eu vou seguir a Ele. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para mim. A nossa confiança está no Senhor. Nós nos humilhamos, Pai, debaixo da tua poderosa mão, para que em tempo oportuno, depois de nós termos nos humilhado, depois de nós nos termos rendido à tua vontade, nós possamos experimentar, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos esse caminho da obediência. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoarmos, mesmo naquelas horas difíceis, das quais nós não queremos perdoar. Ajuda-nos, ó Pai, a orar por aqueles que nos perseguem, até mesmo naqueles momentos difíceis, Pai, onde não existe nada em nós que queira fazer isso. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos por esse caminho estreito, do qual muitas vezes não existe nenhuma vontade em nós em andar por esse caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a abrir mão dos nossos desejos e das nossas vontades mais fortes, que clamam dentro de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer com que essas vozes sejam caladas e que dentro de nós haja uma paixão, um desejo, um amor, uma vontade única de andar com o Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a nos entregarmos mais à pessoa do Espírito Santo, para que Ele possa pegar nas nossas mãos e nos conduzir por caminhos planos, veredas tranquilas. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos no Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo. Te agradecemos porque nós não estamos só. Dê a força que cada uma das pessoas que estão aqui esta noite precisam para superar as tempestades, os dias difíceis, as circunstâncias, as tormentas que o mundo tem lançado contra cada um deles. Nós declaramos que em todas as coisas, cada um de nós que estamos aqui esta noite, somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai.
Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.